Queridos fãs do Sobrenatural, sejam bem-vindos a Panorrai. Eu me chamo Cristiano Guzmão e no vídeo de hoje faremos um review, uma crítica após a leitura do livro Drácula de Bram Stoker, que eu adquiri da editora Dark Sides. Um dia desses fiz um unboxing aqui no canal, uma pequena apresentação do livro que eu chamei de review, mas não foi exatamente um review. Então hoje, depois da leitura, a gente vai fazer o review correto. Bem, a primeira coisa para se dizer é que essa é uma edição da Dark Side chamada Dark Edition. Eles ainda têm uma outra edição com a capa original, amarelinha e tal. A tradução é feita por Márcia Heloísa e a ilustração por Samuel Casal. Gente, sobre a edição. O texto é maravilhosamente bem traduzido e conta com notas de rodapé, onde o leitor pode entender um pouco mais sobre as diversas citações feitas pelo Bram Stoker, comentários em latim e outras curiosidades que tem no livro. Tá? As ilustrações do Samuel Casal são muito boas, mas elas se perdem no tipo de papel utilizado. Entenda o que eu vou dizer. O papel é muito bom e o ilustrador é fantástico. O trabalho dele é maravilhoso, mas os dois juntos não casam. Tá? A impressão que eu tenho quando eu entro no site do Samuel Casal, e eu vou deixar esse site na descrição para você ir lá conferir, que falta profundidade nas imagens, falta uma coisa na reprodução daquelas imagens, quando ela vai para esse tipo de papel que é usado no livro, que é bacana, é importante para dar ao livro esse ar gótico que o livro tem. Mas eu tenho a impressão que quando essas ilustrações vão para o papel, ela perde profundidade, perde sombreado, ela perde tanto que ela se torna em alguns momentos difícil de visualizar e entender exatamente o que está sendo ilustrado ali. Então, na minha opinião, isso é também uma coisa que poderia ser revista, né? É para uma edição futura, não sei em que edição exatamente eles estão, quantas edições eles já lançaram desse mesmo livro, mas para uma edição futura eu acho que vale a pena manter as ilustrações do Samuel Casal, que são fantásticas, diferente do que eu vi outras críticas aí, criticar a ilustração. Cara, vai ver um pouquinho mais do trabalho do cara, o trabalho do cara é maravilhoso, mas nessas páginas específicas, um outro tipo de papel, esse papel não tá legal, ela desvaloriza aquela imagem que tá lá, em alguns momentos ela é tão confusa que você não entende o que tá ali, e não é o desenho do cara. O desenho do cara tá perfeito, se você afastar o livro, você começa a ter uma noção maior de profundidade e você consegue perceber que aquilo ali é fantástico. Fica a dica aí para Dark Side Books. O primeiro motivo que eu enxerguei para fazer um review sobre esse livro foi a enorme discrepância que existe entre a história original do Bram Stoker e aquela que até então eu conhecia através de outros livros e principalmente do cinema. Uma delas que eu até já falei no unboxing é um embasamento histórico do personagem vinculado ao Vlad Dracula III, príncipe comandante militar da Valáquia, um herói na Romênia, um astuto guerreiro. Na realidade, quando você lê a tradução do texto, você percebe que o Bram Stoker não faz essa conexão entre a realidade e a ficção. Ele mal cita algumas frases sobre glórias do passado numa conversa do Drácula com o Jonathan Harker. Isso é feito uma vez no livro inteiro. A descrição do caminho para a região ali da Transilvânia, que fica em algum lugar entre a Moldávia e a Valáquia, ela é bem abrangente, ela não tem detalhes absolutos. Isso se deve ao fato de que o Bram Stoker nunca pisou em solo romeno, ele nunca esteve lá. Ele criou toda essa situação através de relatos, de informações e de pesquisas, Isso fica muito claro quando você lê a apresentação feita pelo Dacre Stoker, que é tataraneto do Bram Stoker, e também no texto de introdução da Márcia Heloísa, que é a tradutora oficial do livro aí pela Dark Side. Aquela região que é descrita ali do Borgo, ela é uma outra região onde não estão esses castelos, E hoje existe ali onde fica exatamente a descrição precisa do Borgo, foi criado um hotel que chama Hotel Castle Drácula.
Gente, uma outra coisa legal é que a obra reflete a sociedade da época, né? Principalmente a sociedade inglesa. Você vai ver várias descrições assim do povo do leste europeu, mas o forte comportamental é da sociedade inglesa, né? Serão apresentados diálogos identificando as diferenças entre a aristocracia e o povo, principalmente no jeito de falar e no comportamento. O machismo na época também está presente no livro. Você vê que a lascívia ela é sempre atrelada à figura feminina. É um tipo de machismo que reforma a condição da Eva de culpada de comer a maçã, né? Aquela coisa do pecado. O sexo ele é associado à figura feminina. As mulheres do Drácula no castelo, que são sedutoras, vão pegar o Jonathan para um beijo. A Lucy, que embora seja uma menina pacata, ela seduz 3 homens e tem todos eles ali a sua mão em volta de um jogo de sedução. Depois ela vira uma desmorta, porque no livro ela não é uma vampira, ela é uma desmorta. Eles fazem uma sutil diferença entre a categoria que está o Conde Drácula, né, e a categoria que estão os seus renascidos. E quando ela finalmente é uma desmorta, ela tem uma cara de pecadora, de mundana, de vulgar. Ela tenta aquela coisa meio agressiva de seduzir o seu ex-marido, né, que está ali no processo de matá-la junto com o Van Helsing e o Jonathan. Em contrapartida, você tem a Mina Harker. A Mina Harker é a imagem da mulher moderna. É uma mulher que, embora envolta no machismo e que tenha que se submeter ao machismo porque é inviável para ela viver diferente, ela tem uma participação social muito grande. Ela interfere, ela por muitas vezes é mais competente do que os homens que estão envoltos no processo ali de descobrir onde é que está o Drácula. Ela é um personagem fundamental de inteligência e realização, que é uma contrapartida a esse machismo que existia no século XIX, né, quando o livro é lançado em 1897, né? Imagina só, se hoje em dia a gente tem isso, imagina nessa época. Sobre a história, o que é importante da gente dizer sobre a história? A primeira coisa a dizer é que não, o Drácula não era apaixonado pela Mina Harker, ele nunca foi. E a Mina Harker nunca teve dúvida sobre a fidelidade e amor dela ao Jonathan Harker. Isso foi uma coisa criada pelo cinema, reforçada especialmente pelo filme do Coppola, em 1992, chamado Drácula de Bram Stoker. Ele tem muitas coisas nas quais ele segue o livro, mas tem assim circunstanciais licenças poéticas que conduzem quase todos os filmes de vampiros feitos depois disso, tá? Na realidade, a Mina Harker ela nunca cede completamente ao assédio mental do Conde, e esse, por sua vez, tem muito mais interesse na Lucy do que propriamente na Mina. Gente, para vocês terem uma noção da importância da Lucy, ela tem quase 100 páginas dedicadas à história dela. O Drácula queria a Lucy. Ele transformou ela numa desmorta e tomaram dele. Foi aí que ele passou a focar a Mina Harker, uma vez que o Jonathan Harker já tinha fugido do castelo dele. A Mina era a esposa dele, estava atrapalhando os planos dela, estava ali naquela empreitada junto com o Van Helsing participando das informações, então ele direciona o ataque para ela nesse momento. Mas não há, em momento algum da leitura, informações suficientes para você dizer assim, o Drácula tinha uma fé com a Mina, como é uma coisa que é feita no filme de 92. Não existe citação a isso. Gente, uma outra coisa importante, né, para se falar, interessante também sobre os personagens aí, sobre a história, né, é a situação do personagem Van Helsing. Ele é um cara excêntrico nas suas crenças para a sociedade da época, uma figura extremamente doce, preocupada com o próximo, muito diferente daquilo que você vê na maioria dos filmes de Hollywood, né? Várias vezes ele demonstra amor pelos personagens do grupo. Exatamente isso, né? É esse ponto fundamental do livro
que é diferente da maioria dos contos vampíricos atuais, e você não se vê em momento nenhum tentado a torcer pelo vampiro. Não existe empatia com o vilão, porque a empatia é total com Van Helsing. Ele é uma figura querida e não aquela figura problemática, exótica, estranha que é colocada no cinema. Isso é uma subversão à história fundamental. É uma coisa que os caras acharam assim: a gente vai vender mais filme se for desse jeito. A gente vai vender mais filme se a Mina Harker for apaixonada pelo Drácula e vice-versa. Se a gente criar um triângulo amoroso, quase um Dom Casmurro do Conde Drácula, né? Vamos dizer assim. E também a gente vai vender muito mais filme se a gente conseguir fazer um Van Helsing Rambo. Um Rambo Van Helsing. Isso vai ser mais legal. Mas isso não está na história. A história não foi concebida assim. E quando você lê o livro, você vai perceber isso aí completamente. A gente falar agora sobre dois momentos importantes, né? O livro tem um ponto fraco e um ponto alto. Vamos começar pelo ponto alto do livro. É a forma com que ele é escrito. Ele tem um formato chamado de epistolar. O que é isso? Isso são cartas, relatos, diários, enfim, todo tipo de material, como se eu tivesse juntado uma compilação de materiais e a partir dali eu criasse um livro. O bacana disso é que essa história tem segmento, ela avança o tempo todo. Essas cartas nunca existiram, então de fato elas foram escritas para que a história avance, e isso dá um caráter muito interessante à leitura. É aquele livro que você começa a ler e ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e não para de esquentar. E aí, gente, vem o ponto fraquíssimo. O ponto mais fraco de todos. Para mim, o ponto fraco do livro é o final. Eu acho o seguinte: uma narrativa de mais de 300 páginas, né, que culmina para um momento clímax no final do encontro entre o Jonathan Harker e a turma do Van Helsing contra o terrível Conde Drácula. O Conde Drácula é morto sem lutar. Esse, para mim, é o momento frustrante do livro. O Drácula ele é morto sem combate, numa espécie de jogo de deduções, onde a turma do Van Helsing consegue abordar o Drácula em uma caixa, em sua volta para o castelo, já ele fugindo de Londres. Os caras derrubam a caixa, cravam a estaca, cortam a cabeça dele e ele sequer reage. Quer dizer, um monstro com a força de 20 homens morre facilmente sem esboçar reação. Para mim, essa é uma parte do livro que você se decepciona com a história. Você está acostumado principalmente pela influência do cinema, né? Como ele é feito hoje em dia. Você espera um confronto final entre o Drácula e o Van Helsing. Você espera um confronto final entre ele e o Jonathan Harker. Você espera uma espécie de o bom, o mal e o feio, né? Aquele filme Três Homens em Conflito, né? Aquele faroeste, os três um olhando para o outro. Uma coisa qualquer, um grande confronto monstruoso entre os três. E na realidade não é um joguinho de xadrez, onde eles vão avançando, vão correndo atrás da carruagem, mas o Drácula está inerte lá dentro, e inerte lá dentro ele permanece e morre inerte lá dentro. Então esse momento da morte do Drácula, para mim, achei muito frustrante, achei sem graça, tá? No livro. E aí fica uma pergunta muito séria, porque ao final é o ponto crucial, que eu estou contando aqui porque todo mundo conhece a história do Drácula e com certeza isso não vai impedir você de ler o livro, tá? Enfim, vale a pena ler o livro? Gente, na minha opinião, vale muito a pena, tá? Ele é extremamente bem escrito, ele vai te prender do início ao fim, e essa frustração do final é um sentimento meu. Pode ser que você ache diferente, pode ser que você sinta isso de outra forma e discorde, ache o final maravilhoso. Vale a pena ler o livro? Vale muito a pena. Gente, para finalizar esse review, a gente precisa dizer que o livro ele conta ainda com um capítulo, né, supostamente retirado do texto final por parte do próprio Bram Stoker, que se tornou um conto chamado O Hóspede de Drácula. Ele tem também diversas resenhas, cartas e muito material extra. São quase 150 páginas de material extra para puro deleite dos aficionados do vampiro.
Por outro lado, se você quiser saber um pouco mais sobre vampirismo real, eu te convido para ler o nosso artigo. Sim, vampirismo real. Você sabe o que é vampirismo real? Tem certeza? Esse é o nome do nosso artigo que está escrito lá em www.panorai.com.br. Está aí na sua telinha e também está na descrição. Pessoal, meus amigos e fãs do Sobrenatural, eu me despeço de vocês com o review após leitura do Drácula de Bram Stoker. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.